Hoje a gente vai falar das 5 características que agrada ao Senhor que uma mulher tenha. E o primeiro tópico que é o número 1, que é sobre maturidade. Quando vem maturidade na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é aquela mulher que toma decisões, aquela mulher que corre atrás das suas coisas, que é virada, que não é parada, que é uma mãe de frente do seu lar, juntamente com o seu marido. Quando a gente lembra de maturidade, a gente lembra logo de Débora, né? Aquela mulher corajosa, forte, que tomou de frente, né, da liderança daquele exército. A gente teve lá que foi até juíza, não foi? E a maturidade fala de muitas coisas na nossa vida, em relação a trabalho, família, maturidade com nós mesmos, com o estudo, escola, mas no âmbito espiritual, na sua intimidade com o Senhor, algo que agrada a Deus. E trazendo para esse lado também de intimidade com o Senhor, eu lembro que logo no início, quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu ainda me via muito como menina. Deus tem trabalhado muito em mim ainda. Pra quem não sabe, é que eu tenho 23 anos e eu sou do Pará, tá, gente? Sou paraense, no estado do Pará. E quando eu tive um encontro com o Senhor e tal, passando esse tempo, mas logo no início eu falava assim: Deus, eu sou muito menininha ainda, eu ainda me vejo como uma menina, eu não me vejo como mulher. E Deus falava isso pra mim: filha, você ainda não se vê como mulher ainda. Eu falei: Deus, por mais que naquele tempo eu já trabalhava já em empresa e tal, tinha meu próprio dinheirinho, já pagava minhas contas, mas assim mesmo eu ainda me via muito como menina. E então, quando eu tive um encontro com Deus, tive uma mania muito feia, gente, muito feia mesmo, de quando eu tava muito triste, né, com algumas coisas, batalhas espirituais que eu tava passando, eu tinha mania de me olhar no espelho e ficar me olhando, nossa, como eu tenho uma cara muito de criança ainda, eu sou muito menina ainda. Eu não tenho jeito para todas as coisas que Deus me falava que ia fazer na minha vida e tal, me usar através da palavra. Eu falava: Deus, eu não me vejo ainda, eu sou uma menina ainda. Conforme eu venho caminhando com o Senhor, eu vejo que eu estou amadurecendo em muitos pontos, ainda tem muita coisa a melhorar. Mas conforme a gente vai caminhando com o Senhor, Deus vai nos amadurecendo como mulher. Ele vai nos amadurecendo no nosso pensamento, no nosso agir, o nosso falar. Eu lembro que teve uma vez que, quando eu estava trabalhando ainda na empresa, estava eu numa roda com as colegas do trabalho e elas estavam conversando sobre um certo assunto, só que eu não tô lembrada hoje em dia se era sobre alguém, se era fofoca, eu não tô lembrada. Aí eu lembro que eu queria muito falar, só que parece que a minha boca travou, minha boca estava fechada, era como se Deus estivesse falando lá dentro de mim: silêncio. Então, às vezes Deus vai pedir isso pra gente, vai pedir pra gente dar uma maneirada nas nossas palavras. Deus estava mudando muito isso em mim naquele tempo. Eu lembro que inúmeras vezes no trabalho, às vezes eu queria comentar sobre algo, falar, e Deus estava ali, né, me pedindo silêncio, porque às vezes a gente extrapola muito nossas palavras, até em questão de falar demais até dos outros. Ainda Deus trabalhou muito isso em mim, principalmente dentro de empresa. A gente sabe como é, às vezes a gente tava pegando mania que não é pra gente pegar, e Deus veio trabalhando muito isso em mim. Então, às vezes eu nunca fui de estar falando muito, né, em trabalho, tal, essas coisas assim, fui muito reservada. Mas quando eu me soltava demais às vezes. Então, passando-se esses tempos agora, eu venho percebendo em mim certa maturidade, e o Senhor é na caminhada que Deus vai nos amadurecendo como mulher. Às vezes você pode se ver como menina ainda, você pode até ser casada já ou solteira, muitos anos já na caminhada com Cristo, mas você não se vê ainda, sabe, aquela mulher que toma decisões, que está ali de frente, que sabe, né, lidar com as coisas. E quando você está com o Senhor, Ele te ensina a ser mulher.
assim como ele ensinou o homem a ser homem. Então eu sei que agora a gente não, você, às vezes a gente não se vê tanto, mas é na caminhada com o Senhor que ele vai fazendo. É por isso que às vezes Deus ele te fala algo muito grande que ele vai fazer na tua vida e tu não te vê ainda, tu olha muito pra dentro de si ainda e vê como tu é, nas tuas manias, no teu modo de ser. Mas sabe que é na caminhada que Deus vai te amadurecendo como mulher. Então permaneça, isso é muito importante. É uma das características que Deus ele vai, quando a pessoa permite, ele vai mudando muito em cada cristão, ele vai fazendo isso. Quando você se permite se moldar. E o 2, que é a humildade. Humildade a gente lembra logo de Jesus, né? Jesus com toda a sua glória, com toda a sua majestade, Deus o enviou para se entregar por amor a nós, por todos os nossos pecados. É como se Jesus tivesse abdicado de tudo lá no céu e veio para cá. Mas ele estava com tudo ao mesmo tempo, mesmo ele tendo tudo, poder, glória, majestade. E tudo nós sabemos que Deus ele é dono do ouro, da prata, mas mesmo assim ele caminhou humildemente aqui na terra. O maior exemplo que a gente tem de humildade aqui é o Senhor. E a humildade da mulher é você se submeter ao Senhor e deixar Deus tratar você. Ele vai te ensinar a caminhar humildemente com Ele. Então o maior exemplo que a gente tem é Jesus, né? Mas como essa uma mulher humilde para glória de Deus, que agrade o coração dele, que alegra o coração dele. É quando você deixa Deus tomar primazia de tudo. É quando você fala, Senhor, me ensina a caminhar como o Senhor caminhou aqui na terra. Me ensina a ser humilde como o Senhor caminhou. Tem uma música linda que fala sobre caminhar como Jesus caminhou. Eu acho linda essa música. Esqueci o nome dela agora, mas é linda ela. Eu lembro quando no início da minha caminhada com Deus, eu falava muito para o Senhor, me ensina a caminhar como o Senhor caminhou aqui em Cristo. Me ensina a ser como o Senhor humildemente. Me ensina a me doar mais para Ti, de corpo, alma e espírito. E até que chegue um certo ponto que quando as pessoas vão olhar para você, elas não vão ver mais você assim, elas vão ver, nossa, como você resplandece Cristo, como o seu olhar é o olhar de Jesus. Hoje eu vi vários testemunhos de pessoas que quando iam sentar na mesa com outras, viam no olhar de outras, nossa, como eu vejo no seu olhar Jesus, você tem pureza no seu falar, no seu agir, isso é lindo. É lindo alguém falar para você, eu vejo Jesus em você, no seu falar, no modo de você agir. Às vezes você mal abre a boca, a pessoa olha para ti, é o teu portar, é o teu agir, porque você caminha com Cristo, você é obediente, você é um coração quebrantado, né? Aos pés do Senhor. Um ser humilde, uma mulher humilde, conforme o agradar e o coração de Deus é caminhar como Ele caminhou, é você se deleitar neles, estar com Ele, passar tempo. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais parecido você vai estar com Ele. Eu gosto muito de lembrar de quando eu lembro que na igreja, antigamente numa igreja quando eu frequentava, tinha um casal lá e eles tinham um filho pequenininho. Aí aquele menino era a cara dele, gente, a cara dele, aquele menino do pai. E depois de um tempo a gente ficou sabendo que o filho não era dele, que era de um outro casamento dela, né? Só que quando ela não era cristã, né? Aí eles se conheceram e tal. Gente, só que quando ele pequenininho, tinha cara de ter uns 2, 3 anos, gente, a cara dele por conta da convivência, todo mundo conhece alguém assim, né? Que às vezes não é filho da pessoa, mas por conta da convivência fica muito parecido, até na aparência fica. Realmente parecia ser filho dele, então eu fiquei chocada quando eu descobri que não era filho dele. E é isso, imagine na convivência com Cristo, quanto mais você caminhar com Ele, você vai ficar no agir, no pensar parecido com Ele. Deus vai mudar seu coração, seus pensamentos. Talvez agora você olhe para si, não se identifique, não se ache nem parecido com Cristo. Você ver que
Deus, ele é luz e você vê que você está com tanta coisa em você que precisa moldar, que você fala, Senhor, não chega perto, mas Deus diz, vem, que a minha glória, a minha luz vai entrar em você e as trevas vão sair. É quando você permite. Lembro que uma vez, com o Senhor, eu estava pedindo para Deus mudar muita coisa em mim. E quando eu comecei a ter noção de quanto Cristo é glorioso, ele é Deus, comecei a ter uma noção maior da grandeza de Deus, da majestade dele, da glória dele, do como ele é bom, ele é Deus. E eu comecei a ver o como eu estava suja, né, no início da caminhada, quanta coisa eu precisava mudar, eu quis me afastar do Senhor. Mas o Senhor me puxava para perto. E é isso. E quanto mais a gente vai passando o tempo com o Senhor, mais ele vai moldando a gente. E o 3 é o se valorizar. Isso é muito importante para Deus, que você, mulher, se valorize. E por que o se valorizar é tão importante para Deus? Não é questão de se achar ou querer ser melhor que alguém ou querer se mostrar. Tem um outro lado de se valorizar que Deus, ele quer que a gente tenha, porque quando a gente não se valoriza, a gente se rebaixa, e quando a gente se rebaixa, a gente se humilha mais para outras coisas, que é totalmente o contrário daquilo que é se humilhar perante os pés do Senhor. A gente se humilha por migalhas, que às vezes Deus olha lá do céu e fala, filha, você não precisava se rebaixar tanto por isso. Às vezes a gente acaba invertindo as coisas com o tempo. Em vez de a gente se humilhar perante os pés do Senhor, a gente se humilha por coisas que é totalmente o contrário daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para mim, para você. Quando a gente fala da questão de se valorizar como mulher, é você saber verdadeiramente quem é você, quem é Deus na sua vida. Se valorizar quer dizer muita coisa, de você não se entregar para qualquer um, de você saber que tudo aqui, carne da gente, corpo, alma, espírito, é do Senhor. E você se valoriza, você não sai se rebaixando, se entregando por qualquer um que passa. Deus, ele olha do céu e você é a menina dos olhos dele. Você é preciosa para ele, você se valoriza. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe seu real valor. Eu lembro daquela passagem da Bíblia, que eu não estou lembrando do livro agora, mas que Deus estava falando contra uma cidade que estava corrompida em meio à prostituição e a adoração de ídolos, e Deus fala assim, você era a menina dos meus olhos. E isso fala muito com a gente, porque nós somos as meninas dos olhos de Deus, tanto homem quanto mulher. Mas falando aqui para mulheres, você é a menina dos olhos de Deus. Você é aquela em que Deus, ele olha para você, seja aquela filha em que Deus olha para você e sente orgulho. Nossa, como minha filha, ela se guarda, ela tem temor a mim, ela se valoriza. Que você é preciosa para Deus. E isso fala até em Provérbios, vou ler aqui para vocês. Lá em Provérbios 10 fala, ela vale mais do que pedras preciosas. No versículo 10 do capítulo 31, ela vale mais do que pedras preciosas. Olha como você é valiosa para Deus. Então, se valorize como mulher. Você já sendo mãe, você já sendo casada, tem aquele pensamento, quero que Deus olhe do céu e fale assim, nossa, ela é a menina dos meus olhos, ela tem temor a mim, ela se valoriza, ela se cuida, ela se dá o respeito. E o quarto é o cuidar do próximo. Por que o cuidar do próximo é tão importante que uma mulher tenha e que agrada ao coração de Deus? A gente já vê isso em várias pessoas na Bíblia, né, no cuidado com o próximo, mas tem um específico que é Jesus.
E ele é a maior referência que tem de cuidado com o próximo. Então Deus, ele quer ver isso em você. Como eu falei, quanto mais tempo você passa com o Senhor, você fica parecido com ele. Eu lembro que uma vez eu estava na parada do ônibus, eu tinha ido na minha antiga escola, né, saber da minha, não sei se era certificada, no certificado, se não me engano, da formatura que eu fui ver. E eu sentei na parada, tava lá, tinha algumas pessoas que estavam esperando a van, o ônibus, pra mim ir embora pra casa. Aí veio uma mulher, ela tava vendendo chopp, se eu não me engano, chopp. Aí ela falou assim, se não queria comprar, outra mulher comprou do lado. Aí ela falou assim, não queria comprar. E eu falei assim, quero sim. Eu vi se eu tinha dinheiro, né? Eu falei, quero. Era um chopp, peguei um chopp. Aí eu entreguei um dinheiro, eu não lembro quanto era o chopp, se eu entreguei um dinheiro a mais pra ela. Era bem pouco, mas era o que eu tinha. Mas eu entreguei porque o Espírito Santo tocou no meu coração e isso era Deus me mudando. Ele falou assim, da filha, ela precisa mais. Era uma mulher muito humilde vendendo shopping. E o Espírito Santo falou pra mim, da filha, ela precisa mais. Ou seja, ela estava precisando mais do que eu ali naquele momento. E eu entreguei aquele pouco dinheiro que eu tinha, né? Peguei o shopping, entreguei pra ela e ela falou assim, não precisa. Eu falei assim, não, tome. Ela, tá bom, obrigada. E naquele momento ali eu fiquei, nossa Senhor, é o Senhor mesmo me moldando, me tocando para que eu olhe ainda mais pro próximo. E não só como eu tinha pouco, mas o pouco que eu tinha eu dei. A gente lembra daquela viúvinha, daquela viúva, né, na Bíblia, que o pouco que ela tinha entregou lá. E assim que o Senhor faz, Ele vai nos tocando e vai fazer a gente olhar ainda mais pro próximo, não só pra gente. Quando a gente deixa o nosso ego falar mais alto, Deus, ele olha do Senhor, se agrada. Então, na caminhada com Cristo, ele vai fazer isso, vai fazer o seu olhar, às vezes mais pro próximo do que pra você, para cuidar do próximo. Quer transparecer as características de Cristo, cuida do próximo. Essa é uma das maiores características que Cristo tem, é o cuidado com o próximo. E a quinta característica é a modéstia. Por que a modéstia? É algo que agrada ao coração de Deus. Deus, ele é a nossa maior referência, porque na palavra de Deus mesmo fala que ele é vestido de glória e majestade, que ele veste um manto que cobre todo o seu corpo. E que os anjos falam, santo, santo é o Senhor, porque ele é santo, ele resplandece a santidade dele, no modo de se vestir e o ser. Minha caminhada com Cristo foi uma das primeiras coisas que Deus veio moldando já em mim. Foi meu modo de vestir, meu modo de ser. Mas ele vem mudando ainda mais aqui dentro, porque às vezes a gente se veste de uma forma, está com um pensamento em mostrar. E Deus, ele vem trabalhando isso com a gente. Então, se você está com esse problema, só permaneça no Senhor, que ele vai trabalhar ainda mais isso em você. A gente pensa em fugir, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é grande, ele é santo, ele está no processo de mudança, mas é o que Deus vem moldando de dentro para fora. E quando de dentro para fora é melhor. Não é só algo de fora que mostra, mas é de dentro para fora. E o Senhor, ele vem moldando isso, ele vai tirando tudo que a gente quer para mostrar para os outros. A gente fala, Senhor, eu estou vestindo isso aqui para tua glória. E é lindo porque a gente vai resplandecendo a imagem de Cristo em nós aqui na Terra. Essas são as 5 características. Eu espero muito que tenha ajudado cada um de vocês. Que Deus tenha tocado no coração de cada um aqui. E que Deus venha moldar a vida de cada uma de vocês. E que vocês venham aplicar cada uma dessas características na vida de vocês. Que o Senhor venha moldar, que o Espírito Santo venha moldar, e que vocês permitam que Ele molde o coração de vocês, seus pensamentos, o modo de agir. Deus, Ele é o maior interessado em querer moldar você,
como mulher, querida, amadurecer em todas as fases. Esse vídeo, o Espírito Santo tocou em eu me falar aqui e eu vim trazer essas características aqui. E que Deus tenha tocado e venha moldar ainda mais o coração de cada uma de vocês preciosas. Sabe que você é preciosa para Deus e que Deus quer lhe moldar, quer lhe transformar. E até o próximo vídeo.